Pai, Criador dos céus e da terra, Pai que habita lá no alto dos céus, diante do seu trono, entregamos nossas orações, agradecemos pela noite, mais um dia de estudo maravilhoso, que a tua palavra seja transmitida através da boca do irmão Júnior, esse teu servo, para que todos os irmãos possam receber esse alimento celestial, tão importante, tão valoroso para os dias que a gente tem vivido, meu Pai. Em preparação espiritual, a verdadeira preparação, que é do nosso espírito, que nos conduza a todos, e que externo também, meu Pai, todos os pedidos de orações dos irmãos, e todos os que precisarem de curas, ajudas, que o Senhor, meu Pai, sabe o que cada um precisa, para que seja feita sempre a sua vontade, sobre a vida de cada irmão que está aqui. É isso, meu Pai, peço em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, que o seu amor seja derramado poderosamente em cada coração, agora e sempre. Bendito seja o seu santo nome. Bem, irmãos, nós hoje, por bem, estamos adentrando, em uma parte hoje um pouco mais, vamos dizer assim, aprofundada da nossa série. Ainda haveria algumas coisas que nós poderíamos falar com relação a certos eventos, né? Basicamente históricos, arqueológicos, que envolveriam algumas coisas relacionadas à ciência ou filosofia. A gente pode deixar para fazer isso depois em algum outro momento. Como, por exemplo, existem objeções como do Bart Ehrman, quando ele questiona realmente se Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Vejam, são colocações e, na verdade, são assuntos assim laterais que apenas iriam nos ajudar a penetrar em assuntos, vamos dizer assim, não tão significantes, né? Mas para não demorar mais tempo apenas respondendo esse tipo de coisas, a gente pode responder até nessa nova série que a gente inaugura dentro dessa série. Nós estamos entrando em outra série dentro dessa série. Na verdade, é a mesma coisa, só que nós vamos agora para Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Palavra, escritura, escritura, escritura. Torá, Tanakh, seja o que for. Palavra de Deus, é isso. Estava já sem paciência de ficar respondendo mentiras. Estava sem paciência mais, por isso que eu não vou mais entrar nesse assunto, falar mais sobre essas coisas aqui. A gente pode, Jesus foi um plágio de Simão de Pérea. Não adianta falar mais dessas coisas, tá bom? Não adianta mais falar nisso, de mentiras, a gente já sabe, existem demais. O que importa é que a nossa fé esteja fundamentada na palavra. Então, vamos para a palavra. E agora nós vamos aprofundar e continuar mais ainda, naquele que tem sido a nossa base durante essa série. Qual é o texto? Alguém lembra do texto que tem sido a base para os nossos estudos nesta série? O texto fundamental da Escritura. São 2 textos, né, ou 3, mas tem um que é o fundamental para esta série. Alguém lembra aqui? É o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5. As armas da nossa milícia, as armas do nosso exército não são carnais. Elas são poderosas em Deus, elas são usadas para destruir as fortalezas. É uma fortaleza inexpugnável, nossas armas, elas destroem, elas anulam os sofismas e toda altivez. Nós vamos começar agora a anular as altivezes, no plural, as altivezes, ou a altivez específica que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós vamos fazer isso agora, porque nós vamos para a palavra. Que maravilha! Vamos para a palavra agora. E que coisa maravilhosa ir para a palavra e começar a destruir sofismas na palavra. Os sofismas históricos já foram destruídos durante esses dias. Sofismas históricos foram destruídos, sofismas arqueológicos, sofismas filosóficos,
Todos eles já foram destruídos, caíram por terra. Agora nós vamos começar a destruir sofismas que utilizam-se até da escritura, da palavra. Agora sim, vamos para a palavra. Então, hoje nós vamos começar a responder, olha só, vamos começar a responder, não nós, deixar com que a palavra responda, é a palavra quem responde. Hoje nós vamos começar agora a responder algumas objeções dos céticos, algumas objeções judaicas ao Messias. Não, Jesus, o Senhor Jesus não é o Messias. Por quê? Porque aqui na palavra, na Torá, diz assim, assim, assim. Vamos para a palavra e vamos começar a refutar. Vamos refutar na palavra essas acusações, essas críticas, essas objeções a que o Jesus de Nazaré, a que o Senhor Jesus não seja o Messias. Vamos começar hoje. Né? Jesus não é o Messias, ok? Refutando, então, as objeções judaicas. Então é isso. Vamos lá. Nós sabemos, sim. Nós cremos. Somente ele, o Senhor Jesus, ele cumpriu todas as profecias. O grande número, né? Das profecias messiânicas relacionadas com a sua primeira vinda. Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar várias destas profecias. Você vai encontrar em torno aí de umas 300. Mais de 300 profecias messiânicas cumpridas no Senhor Jesus. Mais de 300 profecias das escrituras hebraicas revelam o Senhor Jesus como Messias. Se a gente for falar delas, meu irmão, por exemplo, Gênesis, a gente pode falar disso, né? Você vai ter ali em torno de quase 20. Êxodo você também vai ter, em Números você vai ter, Deuteronômio você vai ter umas 5, Ruth você tem também, 1 Samuel você tem uma profecia do Messias, 2 Samuel você tem umas 6 profecias do Messias, 1 Crônicas também você tem, nos Salmos então, nos Salmos é que você tem profecias do Messias, nossa, é tremendo, a gente hoje até podia falar só disso, mas eu estou com tanta vontade de falar, é muita coisa, mas eu tenho que ficar tranquilo, né? Tem que ter calma, porque a gente vai avançando aos poucos. Provérbios, Isaías, então, nem se fala. Profecias sobre o Messias. Nossa, tantas aqui, tantas. Depois nós chegamos aqui em Jeremias. Jeremias tem umas 6. Até em Lamentações nós temos profecias sobre o Messias. Ezequiel também. Daniel também. Oséias. Amós, Joel, Miqueias tem umas 3. Ageu também. Zacarias tem várias profecias sobre o Messias, aquela profecia que diz que ele seria traspassado, indicando o modo do sacrifício, né, através da crucifixão, está lá em Zacarias 13, também no Salmo também fala disso, Malaquias, então toda a escritura hebraica, ela fala do Senhor Jesus, do Messias, e todas estas profecias messiânicas só se cumpriram e só podem se cumprir em alguém, em uma só pessoa, do Senhor Jesus. Que tremendo isso. Ele é, indiscutivelmente, somente ele é o Messias, ele é o Mashiach, ele quem foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Mas, você vai para o Novo Testamento e não precisa nem ir para o Novo Testamento, você olha hoje aí, você vai ver que o povo de Israel, rejeitaram como seu Salvador. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E até hoje a grande maioria deles não aceitam Jesus como Messias. Eles acreditam que não há nenhuma profecia do Antigo Testamento sobre o Messias que se aplica a Jesus de Nazaré. Então eles estão aguardando a chegada desse Messias, que nós sabemos quem é. Então não é de surpreender que eles não aceitem o Novo Testamento como palavra de Deus, e isso vai decorrer, na verdade, de um desconhecimento proposital, de uma aplicação distorcida com relação às profecias que estão lá no Antigo Testamento. Então, veja, existem coisas que são faladas, alegações, e nós vamos começar agora citando as alegações que são ditas, por que o judeu não aceita Jesus? Por que um ortodoxo, se você perguntar a um rabino, por que você não crê que Jesus seja o Messias? Esses dias atrás, quem foi que me mandou um vídeo? Foi a irmã Daí, eu acho. Ela me mandou um vídeo, e nesse vídeo lá, eu lembro, né, nós estávamos falando sobre um assunto até. E ela mandou um vídeo para mim, e aí eu vi esse vídeo lá, e tem um rabino nesse vídeo. E eu olhei, interessante, né, quantas pessoas
que se dizem cristãs estavam ali nos comentários nesse vídeo no YouTube dizendo: nossa, como eu fiquei esclarecido, nossa, como eu fiquei, que assunto, como você explana esse assunto de uma forma maravilhosa, e eu tô tendo uma nova visão. E eu olhei assim, imediatamente eu vi: nossa, é só o caminho que você precisa, é só a isca que você precisa para que você vá. Eu comecei a procurar então qual era o vídeo que eu queria. Eu quero um vídeo aqui, eu sei que tem esse vídeo aqui, até que eu encontrei, e era o vídeo lá: por que Jesus de Nazaré não era o Messias? Esse vídeo que eu quero encontrar aqui, vamos ver o que é que ele vai dizer. E aí, quando ele vai gravar o vídeo, ele fica até sem jeito. Ele vai gravar o vídeo, ele fica até sem jeito, ele não olha direito para a câmera, ele começa a se contorcer, ele olha para os lados, e na minha mente veio, sabe, imediatamente aquela palavra do Espírito dizendo: ele sabe que está mentindo, e ele sabe que precisa mentir bem, e precisa contorcer bem as escrituras para que as pessoas não se ofendam, mas também ao mesmo tempo uma semente seja plantada. É isso. Mas se você então for procurar, né, você tem vários autores judeus, e eles vão trazer textos, alegações. Se chegasse até você uma dessas alegações, como você responderia? Será que você seria levado por essas alegações? Jesus não é o Messias, vou te mostrar aqui na Bíblia. E aí, será que nós estaremos preparados para essas alegações? Como nós iríamos responder estas alegações? Será que nós iríamos dizer apenas: não, eu creio, não importa o que você faça, não importa o que você diga, eu creio? Mas se a pessoa dissesse: não, então vamos para a Escritura, e mostrasse um texto lá da Escritura, por exemplo, um texto lá que diz assim: olha, lembra lá daquele texto lá, onde é o texto que usam? Isaías 9, 6 a 7. Quem cumpriu aquilo ali foi Ezequias. Quem cumpriu foi Ezequias, não foi Jesus. Então, são coisas que são contorcidas, e aquela pessoa, quem é aquela pessoa que a gente tem falado durante essa série inteira, chamada neófito. O neófito, não tendo base na palavra, infelizmente, ele pode ser iludido, infelizmente, né? Tem muitos neófitos por aí, né? O neófito não é quem não conhece tudo, mas o neófito é aquela pessoa que não tem fé, que não deixa a palavra falar. Muito bem, então, o que é que nós poderíamos responder? Quais são as alegações, né? Então, pérolas, tem várias pérolas ali, tem confusões, criam contradições de propósito para tentar criar em Jesus, no Senhor Jesus, um falso Messias, né? Um falso Messias. Então, eles vão alegar, né, essas coisas aí. Então, por exemplo, eles vão, olha só, se ele chegasse e dissesse assim: tem muitas contradições, né? Tem muitas contradições, tem falsas profecias, o pessoal que escreveu o Novo Testamento escreveu de má fé, eles estão tentando tornar a Torá sem poder, estão apresentando ali razões que não têm base, só basta você fazer uma leitura e você vai ver, né, que não é, né, principalmente os judeus messiânicos, a crença não vai resistir diante daquilo que eu vou lhe mostrar, né? Então são muitas coisas que são levantadas, né? Muitas coisas que são levantadas. Então eles começam a falar isso, né, que se criou uma fraude para tentar explicar que Jesus, o Messias, veio há 2000 anos atrás, mas as profecias, elas só começam a surgir agora. Primeira alegação: profecias messiânicas, elas só começam a surgir agora. Não tem como essa profecia. Então eles vão usar um lapso temporal, né? As profecias do Messias não podem ter se cumprido lá, porque é somente agora. Por que eles vão fazer isso? Porque eles vão falar de um tempo, né, chamado Aksharit Hayami. O que é o Aksharit Hayami? É a entrada de Israel como nação no cenário mundial. Olha só, que é o retorno dos judeus à terra prometida, né? A terra dos ancestrais. E aí começa essa onda, né, do antissemitismo, né, das pessoas, das nações. Os judeus começam a despertar novamente para a Torá, e aqueles que foram convertidos à força, né, para o cristianismo, começam a ver que não, preciso restaurar a profecia, é preciso construir o terceiro templo no Monte Moriá. Então, essa seria a primeira alegação. As profecias messiânicas que se encontram lá na Torá, elas não poderiam ter se cumprido em Jesus de Nazaré, porque
elas estavam aguardando um determinado período de tempo. Olha só que alegação bonitinha, né? Esse período de tempo seria o período de tempo que nós acabamos de falar aqui, o Aksharit Hami, que é a entrada de Israel. Israel volta lá, depois de 2000 anos, você tem 48, né? Você tem 67 também, a Guerra dos 6 dias. Então, eles tentam colocar esse ponto aqui, essa barreira temporal. Então, eles alegam, não é possível que Jesus seja o nosso Messias, né? Imagina aqui que seja um judeu falando. Por quê? Lá no primeiro século, é diferente, né? Não floresceu o justo, não se viu a abundância de paz, né? Olha lá para o primeiro século, você que é cristão, você está enganado. Lá não teve era do justo, não teve era de paz nenhuma. Olha só o Império Romano, o que é que fazia? O Império do Sangue. Não teve nenhum governo messiânico, nada disso. Quer ver? Salmo 72:7. Aí vamos ao Salmo 72:7. E na verdade o Salmo 72 não é 72 não, 7. É 72:8, né? Que é texto hebraico. Além disso, aí dizem, não, Jesus morreu. Algo que o rei Messias não poderia morrer. Aí você vai dizer, mas ele ressuscitou. Ele diz, não, ressuscitou é o que você está dizendo. E o rei Messias, ele seria da casa de Davi. Aí vai citar Isaías 9:7, aquela coisa toda. Então, por favor, nós estamos esperando que o rei Messias se manifeste para a felicidade nossa, dos descendentes de Noé, né, da semente de Davi. Então, meu irmão, já morreu por aí sua história, não vem me convencer, porque o tempo do Aksharit Hamim começou agora, de 48 para cá, não teve nenhuma era de paz. Aí, o que é que eu faria? O que é que nós faríamos, irmãos, numa situação dessa, hein? O que é que nós faríamos? Vamos lá. Quando se ataca a crença, e a resposta, a refutação começa agora. Quando se ataca a crença de que Jesus é o Messias, quem ataca isso aqui, ele está ignorando um simples fato. Bem simplesinho, que diz assim, você, os cristãos, eles acreditam não em uma, mas em duas vindas, em duas manifestações do rei Messias na terra. Na terra, não é isso? Então, não se pode confundir o texto de Zacarias 9, 9 e 10 com o texto de Daniel 7, 13 e 14. Mas isso é muito confundido, porque Zacarias 9, 9 e 10 diz assim, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, vem a ti, ele vem justo, vitorioso, humilde, montado num jumentinho, ele proclamará paz às nações e dominará até os confins da terra, Zacarias 9, 9 e 10. Mas você também tem outro texto, aqui nesse texto o Messias viria montado em um jumentinho, no outro texto, é o texto de Daniel 7, 13 e 14, quando fala do filho do homem que se apresenta sobre as nuvens do céu. Daniel 7, 13 a 14, vi alguém semelhante ao filho de um homem vindo com as nuvens do céu. A ele foi dado, né, ao seu povo é dado autoridade, glória, reino, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas irão adorá-lo, o seu domínio é o domínio eterno. Nós temos aqui duas vindas. É esse espectro aqui dessa apresentação, da manifestação da glória através do Messias, que vão explicar essa aparente contradição aqui. Você vê o texto de Mateus 21, 7 a 11, cumprindo essa profecia, e o texto de Apocalipse 1, 7, que em breve se cumprirá, cumprindo também a mesma profecia de Daniel 7, 13 e 14. Então, a primeira vinda do Senhor Jesus era para cumprir apenas parte das profecias messiânicas, e não a totalidade. Não era para cumprir todas as profecias messiânicas. Nós vimos aqui, que nós temos uma lista aqui, de mais de 300 profecias messiânicas, que foram cumpridas no Senhor Jesus. Mais de 300. Não foi cumprida nada, Simão Bar Kokhba. Foram dar crédito para Simão Bar Kokhba, né? O Zé Ninguém, que não fez nada. Então, as profecias são cumpridas em parte, né, na primeira vinda. As demais profecias são cumpridas na segunda vinda. A primeira vinda do rei Messias, judeu, porque vem ali do povo, como ele fala lá em João, não é como o rei glorioso, que iria estabelecer eternamente a paz sobre a terra no reino messiânico, mas como servo sofredor. Isaías capítulo 53, cumprindo todo o sistema do antigo ritual, da ritualística do santuário,
como está profetizado em Isaías 53. É apenas na sua segunda vinda que ele, o rei Messias, vem em glória para estabelecer a paz, a justiça universal de que tanto eles falam. E isso sim é um cumprimento de Isaías 9, de Daniel 7, de Salmo 61. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre essa segunda vinda gloriosa, quando ele retorna, Mateus 24:30. Quando diz lá, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as nações da terra se lamentarão. Se todas as nações da terra se lamentam, é porque elas estão debaixo do seu cetro de poder, sujeitando todas as nações. O erro dos céticos, e eu vou usar esse termo cético, irmão, tá certo? A partir de agora, em substituição, e os irmãos já sabem a quem nós nos referiremos quando nós falarmos sobre céticos. O erro dos céticos é não compreender exatamente isso. Mas tem pessoas que vão para lá, para o canal do YouTube, e ficam, nossa, como eu estou maravilhado com esse ensinamento. O erro dos céticos é não entender justamente isso. O Antigo Testamento, a Torá, ela prediz duas vindas do rei Messias. Eles aguardam, os céticos, apenas por uma. Como é que isso aconteceu? Como é que esse entendimento fica cauterizado? Esse véu de que fala o apóstolo Paulo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu então é retirado. Então veja, eles aguardam apenas uma. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam então recortar ali um texto que é bem problemático nessa estrutura aí de negação, desse negacionismo, que é o texto de Isaías capítulo 53. Para negar essa evidência de Isaías 53, cumprida no meu Senhor Jesus, em Mateus 28, 1 Pedro 2, eles vão atribuir essa profecia, sabe a quem? A Israel nação. O servo sofredor deixa de ser pessoal, eles despersonalizam Isaías 53. Olha só que coisa, que remendo, sabe? O que é que faz com Isaías 53? Não, nós precisamos arrumar um jeito de colocar Isaías 53 em algum lugar aqui. Então vamos colocar como sendo Israel. Israel, Isaías 53, se cumpre em Israel. Né? A gente pode depois analisar só Isaías 53. Então quer dizer que Israel foi sepultado no sepulcro, né? O povo de Israel inteiro foi sepultado no sepulcro lá do rico. Não tem lógica. Absolutamente sem lógica isso aqui. Mas, para não esquecer o que nós temos falado nos últimos dias, tem pessoas que acreditam, infelizmente. Então essa alegação aqui, reino messiânico, reino de paz, Aksharit Haimi, a entrada de Israel, nação, cenário mundial, as profecias se cumprem aqui agora, esse messianismo forçado não tem respaldo na própria escritura hebraica. A mistura, a vinda do rei Messias é apenas uma, também não tem respaldo na escritura, está muito claro aqui, porque para os céticos não existe mais Cordeiro de Deus. Para os céticos, então, todo o sistema lá, que durante milênios foi utilizado para que na ritualística ali sacrificasse o Cordeiro, era apenas uma encenação, que não serviu para nada, que não servia absolutamente para nada, foi só uma coisa ali para representar nada. Só isso. Porque não existe o servo sofredor, não existe o Cordeiro de Deus, não existe perdão de pecados, não existe sacrifício pelos pecados. Foi só ali matar cordeiro de todo jeito e acabou, e aquilo ali não significa nada. Era só para as pessoas matarem aquilo ali e não tinha sentido. É só isso. E aí o que fazem? Pega ainda Isaías 53 e dizem, não, Isaías 53 não pode, não, Isaías 53 não pode, isso aqui ser com relação ao rei Messias, não. Isso aqui é Israel, é o povo de Israel, tá bom? O povo de Israel, durante muito tempo, foi sacrificado, o povo de Israel, tá ok, é verdade, mas isso aqui tá em Isaías 53? Mas, tem pessoas que vão acreditar, tudo bem? Então essa é a primeira objeção, e muito bem, eu acredito, na escritura, fica claro para todos nós aqui, não tem nada de difícil, não tem nada de segredo nela, é refutável, absolutamente refutável. Não é verdade? Irmãos, nós teríamos agora, não sei se o tempo vai dar, são 25 minutos aqui já da transmissão, mas a gente vai tentar pelo menos pegar a primeira parte aqui, não sei se vai dar tempo da gente entrar na resposta. Outra objeção, vamos lá, outra objeção.
Imagina aqui que eu seja um cético. Aí eu chego aqui e vou dizer isso, viu? Bem, vamos identificar o Messias? Ok. Então eu tenho de analisar algumas exigências da Tanakh, né? Supor que eu fosse um rabino. Então eu estou falando isso aqui. Então os pré-requisitos do Messias são amplos, são muito amplos, e está bem claro que Jesus não satisfez. Jesus não satisfez esses requisitos, não. Ele apareceu lá no cenário fora do tempo. Olha, mais uma vez, vamos utilizar esse argumento. Ele não libertou Israel. Ah, não libertou Israel, não. Israel não foi liberto. Ele não reuniu as tribos dispersas. É isso que um rabino pode dizer para você. Ele não restaurou o templo ali estava destruído ainda, não estabeleceu a paz entre as nações. Nos últimos 20 séculos, que só teve guerra. Olha as suas alegações, não sei essas. Teve 2 guerras mundiais, perseguição dirigida contra os céticos, né? O povo cético. Então são exigências que o candidato a Machia, ele teria obrigatoriamente de satisfazer, senão ele não seria o Messias. Não seria o Messias, né? Então tem algumas exigências aqui. Quais são essas exigências? Vamos lá. Primeiro, o Messias é um judeu. Ele é da tribo de Judá. Ele é descendente do rei Davi, terceira, né? Quarta, ele é descendente do rei Salomão. Não é? Ele não pode ser descendente de Jeconias. Essa história de Jeconias aqui, vocês vão, não sei se os irmãos já sabem, né? Mas é um assunto que batem muito nessa tecla. A confusãozinha que criam nisso aqui, mas nós vamos chegar nisso. Ele reuniria e restauraria as tribos dispersas de Judá e de Israel. Você está entendendo agora? Você está entendendo quando alguém chega com essa história de tribos perdidas, na verdade, o que é que a pessoa está defendendo? Será que nós começamos a entender agora, quando alguém, essa moda que está na internet aí, todo mundo fala, tribo perdida, vamos procurar a tribo perdida, né? Está lá no meu quintal, está não sei aonde, não sei quem achou, Quando o pessoal fica falando nisso, você percebe o que é que está por trás dessa história de achar a tribo perdida por aí? Já dá para perceber, não é? Já dá para compreender o que é que está por trás dessa história. Então, o Messias tem de restaurar tribos dispersas, unificando as 2 casas. E aí eles vão usar textos bíblicos, porque eu não estou citando aqui, mas eu posso citar. Eu não vou usar esses textos bíblicos aqui, porque senão a gente ia passar tempo. Por exemplo, sobre essa história de tribos perdidas, Isaías 11:1, verso 10 ao 12, Isaías 16, está tudo aqui. Jeremias 3:18, Jeremias 50, Ezequiel, só sobre essa história de tribos perdidas. Textos que podem ser usados e que são usados para mostrar, por exemplo, está aqui na Torá, está aqui em Isaías, está aqui em Jeremias. O Messias tinha de restaurar e juntar as tribos perdidas, as 2 casas. Tem gente até que tem aí uns canais e ele coloca lá uma imagem, né, sobre as tribos perdidas, né, um negócio lá, né, uma vara assim com dois, né, 2 assim, né, saindo ali, né, na mesma assim, né, são os ramos, né, não são os ramos, não, são os 2, esqueci até o nomezinho dali, né, que junta, né, aquela coisa das tribos perdidas. Então vão se utilizar vários textos, né, eu posso passar todos os textos aqui, depois para os irmãos, né, descendente de Davi, 2 Samuel, rei Salomão, 1 Reis, restauraria as tribos, a vinda está associada à construção do 3º templo, né, você vê falar na escritura em 3º templo? Não, mas eles vão pegar o texto, por exemplo, de Ezequiel 37, 26 a 28, e dizer isso, que o Messias teria de vir quando o 3º templo estivesse ali em construção, ou construído. É por isso que você vê hoje um movimento muito grande para si construir o 3º templo. Tem tudo pronto, aliás, ali. E eles vão usar textos, Ezequiel 37, Isaías 2. Outro ponto, o Messias, com a sua chegada, ele vem aos que abandonam o pecado. Ele vai acabar com a maldade, com a pecaminosidade. Jesus de Nazaré não fez isso. Isaías 59 está dizendo isso. 60, 21, Jeremias 50. Então vão usar todos esses textos aqui. Que mais também? A humanidade alcançará a consciência da vontade divina. Essa palavra consciência, né? Consciência é uma palavrinha meio suspeita de alguma coisa, mas ok. Isaías 11:1, Abacuque, Jeremias. Veja, vai ser sempre utilizando a escritura.
sempre vai ser utilizada a Escritura para defender isso aqui. O reinado do Messias vai resultar num serviço universal da humanidade ao Criador, com paz entre os homens, na natureza. Epa, e diz também, sabe o que mais? Todos falarão um só idioma. Ah, todos falarão um só idioma. Por que será também esse movimento que existe tão forte hoje no meio dos despertos, para que você comece a falar também hebraico? Sabe? A gente tem um material aqui no canal também, os irmãos podem ir lá, podem ouvir os áudios, né? É bem interessante isso aí. Tá bom? Tem muita coisa, irmãos, é muita coisa mesmo, né? Todo mundo tem que falar um só idioma. Só idioma, reinado do Messias, paz entre os homens e na natureza. Peraí, alguém está brigando com a natureza, mas paz entre os homens e a natureza. Aí já está me ligando com uma certa encíclica de alguém chamado Laudato Si. Ok. Que mais aqui? Vai ocorrer a ressurreição física, espiritual dos mortos. Aí vamos usar Isaías 26, 19, Ezequiel 37. E o Messias vai trazer o fim das doenças e da morte, Isaías 35. Nossa, nos últimos 20 séculos, 20 séculos, não aconteceu nada disso. Jesus não fez nada disso, Jesus não cumpriu as profecias disso aqui tudo, então ele não é o nosso Mashiach. E aí? Vamos responder? Vamos lá? Vamos sim. Destruindo sofismas. Vamos lá, primeiro. O Senhor Jesus, ele disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ele não fez isso? É claro que fez. Agora, de que templo que ele falou? Lendo o Evangelho de João, nós sabemos, ele falava do seu próprio corpo, estava dizendo que haveria, através do seu corpo, templo, e ele reconstruiu esse templo, foi reconstruído em 3 dias, porque ele ressuscita no 3º dia. É o texto de João, capítulo 2, não é isso? João 2, 18 a 22. Também ele nos deu a sua paz. João 14, 27. Miqueias profetizou que ele seria a nossa paz. Miqueias, capítulo 5, versículo 5. Paulo disse que ele é a nossa paz. Efésios 2, 14. E Efésios 2, 17 diz que ele veio e anunciou paz. Efésios 2, 17. Agora, dizer que as guerras mundiais que aconteceram, né, são consequência ou uma prova de que não veio o Messias, isso é uma verdadeira coisa sem lógica, né? É um desconhecimento da história. O motivo das guerras, como nós sabemos, foram conflitos políticos, conflitos econômicos, foram criadas artificialmente, na verdade é isso. Pronto, criadas artificialmente. E tudo isso nós sabemos, não precisa nem comentar isso aqui. Então, dizer que Jesus não preenche os requisitos messiânicos também é demais. Vamos pegar essas passagens aqui, vamos comparar elas. Pronto, Messias é um judeu. Números 24, 17, Deuteronômio 17. Jesus é judeu, era judeu. Salvação vem dos judeus, Jesus de Nazaré. Foi colocada a tabuinha, rei dos judeus, na cruz. Pronto, basta isso aí. Descendente da tribo de Judá, cumpriu-se no Senhor Jesus, cumpriu. Lucas 3, 23, Apocalipse 5, 5. Descendente do rei Davi, conforme está lá na profecia, na palavra, 2 Samuel 7, Salmo 89, Jeremias 23, 1 Crônicas 17, cumpriu-se, sim, Mateus 1, Lucas 3, Apocalipse 5, 5, descendente do rei Davi, da tribo de Judá. Descendente de Salomão, claro, porque se é descendente de Davi, é descendente de Salomão. Aí vem agora o outro ponto que eu falei agora há pouco. Não pode ser descendente de Jeconias. E aí entra um assunto aqui interessante, não sei se eu paro aqui, para todo mundo ficar, não sei, né? Acho que o pessoal já conhece aqui esse ponto. Mas para os irmãos ficarem na vontade, né, de falar no assunto amanhã, mas vamos ver se a gente fala sobre ele, pelo menos esse aqui. Jeremias 22, 24 a 30. O que é que diz em Jeremias 22, 24 a 30? Se um cético apresentasse esse texto aqui, lembrando quem são os céticos, Jeremias capítulo 22, aqui, 24 a 30. Por que ele não pode ser descendente? Por que o Messias não poderia ser descendente de Jeconias?
Jeremias 22, 24 a 30. Cadê o texto? Está aqui. Vamos lá. Está aqui. Bem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Eu irei te entregar, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes. Se Jeconias aqui foi um rei realmente que ele desobedeceu ao Senhor, né? É só ler a história de Jeremias, vai ver o que aconteceu com ele, o que é que ele fez. Eu vou te entregar nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos caldeus. Verso 26. Eu vou lançar-te a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra, da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Verso 28. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora? Ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. Bem, esse é o texto aqui sobre o rei Jeconias. O rei Jeconias não agradou muito a Deus, pelo que nós estamos vendo aqui. E veja o que aconteceu com ele. Então, qual é a afirmação dos céticos? Jesus não pode ser o Messias, porque ele é um descendente do rei Joaquim. Aí tudo bem. Mas o que é que acontece, então? Deus amaldiçoou tanto esse rei Joaquim, como a sua prole também, os seus filhos. E Deus disse aqui, nós acabamos de ler, que nenhum dos seus descendentes se assentaria no trono de Davi. Não é verdade? Foi isso que nós acabamos de ler aqui. Aí a coisa fica um pouco mais interessante, porque se nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 12, né, nós vamos ver uma linha ancestral de Yeshua. É isso? De Yeshua. E a linha ancestral de Yeshua, ele traça essa linha ancestral de Yeshua através de Jeconias, ou Joaquim, mesmo nome, né? Jeconias, Joaquim, ok? Jeconias, Joaquim. Então, quem foi esse aqui, esse tal desse Jeconias aqui? Ele era o neto de Josias, é o bom rei, né? Foi um bom rei Josias. E ele reinou em Jerusalém só por 3 meses, antes do exílio. O que é que o Senhor dizia o tempo todo para Jeremias? Se entreguem à Babilônia, se entreguem a Nabucodonosor. Quem se entregar, eu vou fazer bem. Ninguém vai morrer. Ninguém quis saber, ninguém quis obedecer. Então Deus lançou essa maldição, o Senhor lançou essa maldição sobre o tal aqui do Jeconias, não é? A maldição que é lançada sobre o tal do Jeconias é isso. Registrem esse homem como homem sem filhos. Está onde isso? Jeremias 22:30. Jeremias 22:30. Registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Pronto. Um cético chega com um negócio desse aqui, não é? Um cético aqui chega com um negócio desse. Aí o pessoal está lá no YouTube, bem tranquilo. Ah, nossa, como essa pessoa é sábia. Como o Senhor está abrindo a minha mente, né? Vai lá olhar, está abrindo a minha mente, nossa, eu nunca ouvi como essa explicação está fazendo sentido agora, eu li a história de Jacó, não sei o quê, agora estou entendendo melhor com esses dados adicionais que eu não sabia, como está fazendo sentido a minha mente. É a sua mentezinha que você diz que está fazendo sentido, não estou dizendo aqui com nenhum dos irmãos, mas um caso hipotético do neófito. A mente do neófito, né? Está fazendo sentido. Nossa, como a minha mente está sendo aberta, como eu estou entendendo agora as coisas por causa disso, está sendo preparada para esse momento aqui. É só isso. Não é? Ah, tá vendo aqui por quê? Que Jesus, que você diz que é o Messias, não pode ser o Messias? E aí? Tem estudiosos do Novo Testamento, né? Eles vão dizer assim. Eles dizem que essa maldição de Jeconias, ela proíbe que qualquer dos descendentes do Jeconias reinasse no trono de Davi.
E então, a única solução seria o nascimento virginal. Ah, interessante isso aqui. Mas não precisa argumentar isso aqui. Não precisa, aliás, aceitar esse tipo de argumento. Por quê? Porque, primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa, o Tanakh, vamos falar aqui um hebraicozinho também. O Tanakh, o Antigo Testamento, ele indica também, né, primeiro que Jesus, né, você vai ver ali, né, nasceu da virgem, a gente sabe, mas isso só tem mais argumentos que vão trazer aqui. O Tanakh, Antigo Testamento, ele indica fortemente que essa maldição, ela tem uma reversão. E também, essa maldição aqui, ela só foi tratada, só teve uma aplicação imediata com a prole direta do rei Jeconias. Opa, é assim? Vamos lá. Nessa maldição aqui de Joaquim, o Senhor aborda quem? A vida do Joaquim, esse tal de Joaquim Jeconias, com as vidas da descendência dele. Então, nem Joaquim, nem os seus filhos, eles iriam desfrutar da restauração ao trono. Não é? Tem um comentarista desse negócio aqui, que é o chamado Walter Kaiser. Ele diz assim, tem uma descoberta arqueológica que prova que todos os 7 filhos de Joaquim foram feitos eunucos. E aí, depois de serem levados para a Babilônia, ele fala lá no Hard Sayings of the Bible. Nesse comentário sobre Jeremias também, tem um comentário do John Bright, tá, de Jeremias, que ele diz assim, o número é o de uma lista de censo. Joaquim deve ser escrito como sem filhos, sem ter filhos. Uma vez que, na relação do trono, da sucessão do trono, ele era tão bom quanto isso. Não tinha filhos. Então, em Jeremias 36:30 também, o que é que a gente vê em Jeremias 36:30? Está profetizando lá que Jeoaquim, quem é Jeoaquim? O pai do Joaquim. Né? Era um nome bem parecido, Jeoaquim, pai desse Joaquim aqui, da maldição. Esse Joaquim, ele não teria nenhum ascendente para sentar-se no trono de Davi. Jeremias 36:30. No entanto, esse Joaquim aqui, não é o Joaquim o pai, é o Joaquim aqui da maldição. Sentou-se no trono de Davi por 3 meses antes do exílio. E aí? Então, a melhor posição aqui é perceber Jeremias 36:30 como uma promessa de que o Joaquim iria desfrutar ali do trono só por um breve período, sem a bênção divina, por causa da sua desobediência. Agora, a interpretação aqui, Jeremias 22:30, ela é feita de uma forma caricata. Ela está sendo empurrada lá mais para frente. Por quê? Aqui não tem nenhum indício de nenhuma maldição perpétua. Não tem. Porque você já vê aqui que Jeremias 36:30 fala que o tal do Joaquim, isso aqui precisa ficar bem claro na nossa mente, viu? O tal do Joaquim não teria nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi, mas o filho dele sentou. Então, tirando aqui, isolando isso do contexto do Messias, da descendência do Messias, você já vê aqui que é preciso encontrar a compatibilidade dessa profecia. Você vê que o Joaquim aqui ficou 3 meses. 3 meses para Deus, 3 meses para Deus antes do exílio, não significava nada. 3 meses para Deus antes do exílio aqui babilônico foi simplesmente a maneira do tal do Joaquim jogar fora a bênção que adivinha da descendência de Davi para o trono. É isso que fica claro aqui. Não tem uma maldição perpétua. Por isso, Jeremias 52 lá, Jeremias 52, do 31, diz assim, indica, né, que o rei da Babilônia, ele começa a tratar o tal do Joaquim, né, um favor depois, é isso? Jeremias 52. Jeremias 52. Você vai ver que o rei da Babilônia, lá no finalzinho, ele começa a pegar o Joaquim e dar um favor a ele. Isso depois de quanto tempo? 37 anos de exílio. Por quê? O que é que ele faz? Ele começa a trazer o tal do Joaquim para comer na mesa dele. Está lá em Jeremias 52, 31 a 34. Então,
Tendo isso em conta aqui, por causa dessa fúria de Deus contra Joaquim, lá do Jeremias 22, você começa a ver uma inversão aqui das circunstâncias. Isso aqui foi depois de 37 anos de exílio. 37 anos de exílio. 37 anos de exílio. Né? E o que é que vem mais aqui? Para fortalecer mais ainda isso. Né? Lembram do rei, daquele outro rei, e ele fez tudo de errado, Manassés, e no final da vida dele o Senhor reverteu, e foi o rei que mandou matar o profeta Isaías, Manassés. É um exemplo de como as coisas acontecem com relação ao perdão. Por que que Deus se dirige, então, ao neto de Joaquim? Aí a pergunta é, quem foi o neto de Joaquim? Zorobabel. Agora a gente sabe, né, quem é o Zorobabel. Deus se dirige ao Zorobabel. Zorobabel foi quem? Governador de Judá, depois do exílio. O que é que Deus diz para Zorobabel? Está lá em Ageu, capítulo 2, verso 23. Deus diz assim, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido. Olha que coisa aqui. Então veja o contraste aqui, no pronunciamento de Deus sobre o Joaquim, né, que é quem? O Joaquim aqui. Ele é o vô do Zorobabel. E veja o que Deus diz sobre esse Joaquim, em Jeremias 22, 24. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar, eu vou arrancar você e jogar fora. Só que agora, o anel de selar, ele está significando essa união pessoal com Deus. E Deus diz isso. E Deus agora chama o neto do Joaquim e diz, você é o meu anel de selar. Olha que coisa interessante. Então, o Joaquim, ele teve um neto. E o neto do Joaquim, está lá em Ageu 2:23, é o Zorobabel, filho de Sealtiel. Até os escritos rabínicos, eles vão citar esses textos acima, que eu estou falando aqui, como evidência de que o Joaquim se arrependeu. Só que, quando o pessoal estiver usando esse argumento aqui, eles não vão dizer isso não, viu? Tem o Pesquitá do Rav Kahana, do 24:11 lá, que diz assim, ó, os rabinos dizem assim, abre aspas, grande é o poder do arrependimento. O que levou Deus a deixar de lado um juramento, o levou a deixar de lado um decreto. Eles estão se referindo a quê? Exatamente isso aqui. Os rabinos, então, eles vão concluir que o quê? Que houve um arrependimento nesse Joaquim e levou Deus a deixar de lado esta maldição. Eu pergunto, Deus já sabia de tudo isso? Claro que Deus já sabia. Deus estava tratando com Joaquim individualmente. E o Joaquim aqui, você vê que o Zorobabel, ele não se senta no trono. Ele é apenas o governador. Mas as pessoas não vão ver isso, não vão falar disso. Ele é o governador, ele não sentou no trono ali, né? Você vê. Então, Deus deixou isso de lado. E esse texto aqui, ele foi traduzido, né? E diz assim, ó, Deus consultou a corte celestial, aqui é os rabinos dizendo, né? Deus consultou a corte celestial e ele libertou o Joaquim desse julgamento, né? Tá lá no Pesquitá do Rav Kahana, no 316. Então eles vão enfatizar isso aqui, o arrependimento do Joaquim. Mas os céticos vão continuar a citar isso aqui, você vai ver ele citando isso, como evidência, dizendo, não, Jesus de Nazaré não pode ser o Messias, porque aconteceu isso com Joaquim, e aí lá em Mateus fala lá, peraí, Mateus escreveu o evangelho dele para judeus, então Mateus, ele foi milimetricamente cuidadoso com aquilo que ele estava falando lá, principalmente quando ele vai tratar de genealogia, né? Então, quando alguém vai defender isso aqui, o que ele está fazendo? Vai criticar, dizer que Jesus não é o Messias? Ele está, na verdade, contradizendo a própria tradição rabínica sem saber. Tudo bem? Então, irmãos, paramos por aqui. Essa é a primeira parte desse tema interessantíssimo, refutando objeções judaicas contra o Senhor Jesus como Messias. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Na sequência, no nosso próximo encontro, nós continuamos também, porque tem mais. Mas que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.